Olá pessoal, então vamos aqui a mais uma aula de fundamentos de algoritmo e daremos continuidade à estrutura, o estudo, né, abordagem sobre as estruturas de repetições, tá? Então vimos nas aulas anteriores as estruturas para e enquanto, certo? A estrutura para tem como grande característica de um gatilho, né, como fosse um gatilho automático de repetições de comandos, no qual determino o valor inicial e o valor final de quantas vezes será ou serão executados um comando ou um bloco de comandos. Na estrutura enquanto, eu vou determinar uma condição de parada, tá? Não determino o valor final, eu determino a condição de parada e enquanto for verdade, o meu loop vai ser executado, certo? Lembrando que para esta estrutura tenho que ter uma variável de controle para poder sempre ser testada, né, no cabeçalho da minha estrutura, certo? E nesta aula de hoje abordaremos a estrutura repita até, certo? A estrutura repita até, ela tem características semelhantes à estrutura enquanto. O que a diferencia da estrutura enquanto é que nela será executada no mínimo uma vez um comando ou um bloco de comandos, tá? Então, veremos agora. Bom, estrutura repita até. Então, abordaremos aqui o seu fluxograma. Então, primeiro eu tenho aqui o comando ou um bloco de comandos que será executado no mínimo uma vez. Ou seja, nesta estrutura eu tenho no mínimo uma iteração. Nas outras duas anteriores, tanto na estrutura para como na estrutura enquanto, eu posso não executar nenhuma vez, certo? Posso não executar nenhuma vez. Bom, então aqui eu executo no mínimo uma vez. Depois que eu executar uma vez, é que eu vou testar a minha condição. Se ainda for verdade, eu vou executar mais vezes. Se for falso, eu não vou mais executar. Então essa é a principal diferença. Então esta estrutura é utilizada quando não se sabe o número de vezes que um trecho do algoritmo será repetido. Então essa característica é semelhante à estrutura enquanto. Essa estrutura baseia-se na análise de uma condição, enquanto a condição mostra-se verdadeira. Então mais uma característica, né, que é comum, né, entre ela, né, repita até, e a estrutura enquanto. Bom, então, comando ou bloco de comandos serão executados ou executados, será executado, né, se for apenas um comando, ou serão executados se for vários comandos, né, até essa condição for falsa, né, enquanto verdadeira ela vai ser executada. Então, eu tenho aqui, o mesmo algoritmo, né, abordado na aula anterior. O num, né, variável num, que recebe o valor 0 inicialmente. Então, primeiro ele acumula aqui, num recebe num mais 1, certo? E aí ele testa. É menor do que 10? É, porque no momento ele está com 1, né? Então, é verdade. Então, ele novamente vem para cá. Num recebe num mais 1. Era 1 mais 1, 2. É menor do que 10? É. Então ele vai fazer isso até o num se tornar 10. Quando o num se tornar 10, ele vai testar. É menor do que 10? 10 é menor do que 10? Não, 10 é igual a 10. Então ele vai se tornar falso. Essa condição vai se tornar falsa. Então ele vai sair do loop e vai exibir aqui o valor, certo? Então, na forma escrita será da seguinte forma, né? Eu tenho aqui, repita até, né? Variável num, recebendo inicialmente 0, repita o que? O seu acúmulo, né?
até o num for menor do que 10. Aí no final aqui vai escrever o valor de num, que no caso será 10, tá? E vai finalizar o algoritmo. Então perceba que esse algoritmo é igualzinho ao outro da aula anterior, né? Que utiliza a estrutura enquanto. Só que a diferença é que inicialmente ele executa o comando ou um bloco de comandos para depois testar se a condição é verdade ou falsa, tá? Aqui um outro exemplo, variável a do tipo caractere. Eu inicio a minha variável com n. Repita até o que? Então repita o que? Escreva deseja sair. Então deseja sair sim ou não, né? Aqui eu vou ler, né? Em seguida eu vou ler o valor de a, e o meu valor de a vai ser sim ou não, certo? Como ele iniciou com n de não, ele vai repetir, ele não vai sair. Então ele vai repetir até quando? Até o valor de a se tornar sim. Então deseja sair, lê um s, sim. Então ele vai e sai, certo? Escreva o que? Você saiu do laço, né? Que é um comando já fora do laço. Então, fim do algoritmo. Então, aquela perguntinha de sempre, né? Repetir até ser digitado um S. Ou seja, a minha condição aqui de parada é o S. Ok? Bom, então é isso, né? Que eu queria abordar com vocês. Então, só repetindo, né? Que essa estrutura é muito semelhante à estrutura enquanto. Tem as mesmas características da estrutura enquanto. A única coisa que a diferencia é que o comando ele é executado logo no início, ou o bloco de comandos, certo? Para depois testar se a condição é verdade ou falsa, tá? Então é uma alternativa, né, à estrutura de repetição enquanto. É isso aí, gente. Então com isso a gente encerra, né, essa primeira parte, né, da abordagem introdutória, né, dessas 3 estruturas de repetições, né, bastante utilizadas para a construção de algoritmos, tá? Então até a próxima.